Olá pessoal, saudações a todos. Hoje eu vim trazer aqui um exemplo da microbiologia. E microbiologia é uma coisa assim que está muito pouco consolidado esse conhecimento da metrologia para ensaios biológicos, né? Existem uma série de documentos aí, nacionais e internacionais que fazem uma confusão, que manda transformar em log, que volta do log para desvio padrão. E quando eu vejo, em todos os anos que eu corri vendo o laboratório fazendo isso, ninguém sabe o que significa aquele valor final. Ninguém sabe o que significa aquele 0,8, aquele 0,5 que dá, né? Você faz aquele procedimento todo de transformar em log, no final das contas dá um valor lá 0,5 e ninguém sabe o que é aquilo. Afinal, não existe meia bactéria, não existe meio ser vivo. Então, mais uma vez, eu uso essa palavra, mas é uma pena, porque isso acaba virando numerologia. Toda informação numérica que você não usa, não tem utilidade para nada, é numerologia. Então, como é que a gente pode pensar um modelo razoável, fácil entendimento para os ensaios biológicos? Aqui eu vou dar um enfoque na contagem, que são os ensaios mais comuns. Mas existem alguns ensaios biológicos que não vão seguir essa lógica, que tem que olhar na cartela, que tem que ver a mudança de cores, que tem número mais provável. Então, biologia tem uma série de equações diferentes, né, onde eles trabalham, dependendo do modo que você faz a análise. Eu vou dar um pouco mais de enfoque para a contagem, aquela típica mesmo, de olhar, de talvez fazer uma diluição, de olhar no microscópio, fazer uma contagem, fazer uma média entre duas contagens de preparos independentes, ou entre analistas, preparos independentes. Enfim, eu quero mais abordar esse aspecto, que eu vejo que tem muita dúvida, e o pessoal que acha que está calculando incerteza para isso não está fazendo, na verdade, absolutamente nada. Porque incerteza em biologia é grande. É uma coisa assim, 250 mais ou menos 30, mais ou menos 50, 300 mais ou menos 100, 700 mais ou menos 200. Esse tipo de incerteza, é claro que eu estou falando aqui, deveria falar em notação científica, seria o mais correto, né? Mas o que eu estou falando aqui são exemplos típicos de biologia. Você não pode reportar um resultado de uma grandeza que é uma contagem, número discreto, como 0,8, 0,5. Isso não existe. Não existe meia bactéria, não existe 0,8 colônias. Não existe, principalmente em ensaio de UFC, ou qualquer ensaio que você esteja contando vidas, né? Quantas pessoas morreram de Covid em uma determinada data? Ah, 52,5. Não, gente, não. Naquela data morreram X pessoas, esse X é inteiro. Não tem meia vida, não tem 0,2 vidas, né? É importante a gente ter isso em mente para a gente não ficar fazendo invenção, que transforma a variável para um lado, transforma para outro, divide pelo desvio padrão, né? Fica uma coisa assim, calcula uma variância, mas espera aí, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na margem de dúvida que aquela amostra biológica me dá para concluir a respeito de um resultado, para tomar uma decisão, né? Se o resultado é 250, qual que é a faixa de variação? Onde que flutua esse resultado? Ele pode ser 240? Ele pode ser 260? Pode. Em biologia é muito provável que seja, né? Ou ele pode ser 150? Não, aí já está muito longe da minha margem. Então, provavelmente não é 150. Mas existe uma incerteza que não é pequena, né? Então, nós vamos aprender a fazer um modelo aqui mais simples, muito mais intuitivo e de fácil entendimento para fazer esses cálculos. Vamos lá. Quais as grandezas que tem numa equação? Olha, todo ensaio tem uma equação, tá? Independente de ser biologia, química, física, elétrica, mecânica, civil, qualquer ciência, energia, tem sempre uma equação. Tem que ter uma equação. Por mais simples que ela seja, valor do mensurando é igual ao valor indicado pelo instrumento mais correção de calibração. Pronto, isso é uma equação. Mas vamos ver qual que é a equação aqui da contagem. Eu venho aqui na célula da equação. Olha, vamos lá. Então aqui, ó, é a soma, é a contagem principal, mais a sua correção de repro. Poderia ser uma correção de RP, uma correção de repro interna, eu chamei de correção de repro, que multiplica pela soma do volume do preparo da solução, né, que é um volume, aqui no caso é D8 a D10, é o volume do balão que foi utilizada a solução. Às vezes, a diluição, às vezes não tem diluição, então isso aqui não entraria no cálculo, basta preencher com 1, 0, 0, 0, 0. Ok. E aí eu multiplico
por esse valor e vou dividir. Divido por quê? Divido pelo volume que foi utilizado, pipetado para preparar aquela solução, e se houver no denominador, também teria um volume da amostra, ou o volume do recipiente que foi utilizado. Algumas equações têm esse volume do recipiente, outras ele não aparece, mas enfim, a maioria dos casos essa equação ela consegue alcançar. Aqui é o valor médio, mas aqui não é um desvio padrão. Aqui eu vou usar uma distribuição de Poisson. Por que a distribuição de Poisson? Se eu não tivesse a contagem, a correção em condição de repro interna, eu não teria como estimar sem certeza, porque seria ser uma contagem só. Só que aí, se eu não tenho essa possibilidade de contar 2 vezes, 3 vezes, eu vou atribuir um modelo teórico ao fenômeno da contagem. Lembrando da estatística lá na época da faculdade da graduação, qual é o modelo teórico probabilístico que descreve um fenômeno de contagem? É o modelo de Poisson. Então a incerteza mínima esperada para uma contagem, para aquela contagem, é definida como sendo a raiz quadrada da própria contagem. Então, no modelo teórico, se você não repetiu a medida e contou 100, eu espero minimamente ter uma flutuação de 10. Se eu contei 25, eu espero que minimamente eu tenha a flutuação de 5. Então já é um indício, já é um ponto favorável para você usar a sua informação da distribuição de Poisson. Coloco a raiz do valor contado. Porém, muitas das vezes é tranquilo obter uma repetição. Eu pego 2 analistas, eu pego o mesmo analista e faço um preparo diferente, você pode escolher. E aí, no caso, você pode considerar uma correção de repro interna, né? Eu sei que muitas pessoas, e não está errado isso, já colocam uma variável só de contagem e já colocam ela em condição de repro. E aí você tem o valor médio da contagem, mais ou menos aquele desvio padrão. Tudo bem, eu estou fazendo aqui de uma forma mais completa para facilitar o entendimento. Então, se eu já considerei a média aqui de foi 25, aqui eu coloco 0, porque a média das duas participantes da repro já foi considerada. Já está lá, 25. E aqui eu colocaria o desvio padrão, que no meu caso hipotético aqui deu igual a 4. Né? Esse desvio padrão. E aí eu vou combinar uma com a outra, ou seja, é o modelo teórico acrescido da condição de reprodutibilidade. Fica uma bela estimativa. Né? E aí, coisas que eu já comentei para os ensaios de química. Você vai ter o volume, a correção de calibração, correção de resolução, o balão, a pipeta e qualquer instrumento de medição de volume, vou desdobrar nessas 3. Mas o principal da biologia é o fenômeno da contagem, em que eu considero aqui. Feito isso, eu tenho o meu mensurando. Aqui, no caso, ele já está em notação científica. Eu só não acertei aqui que eu acertei a notação científica na mesma potência de 10. Vamos pegar esse já com a certeza expandida. Né? Aqui eu não calculei grau de liberdade, já calculei diretamente o K igual a 2, porque também não adianta eu ficar trabalhando com a equação de Wells-Satterthwaite, que parte do pressuposto que as variáveis são independentes, né? Que eu preciso de um pressuposto que elas sigam mais ou menos a distribuição normal, e em biologia fica meio difícil a gente ficar arriscando que segue normal. Enfim, não faz muito sentido eu fazer muita conta para ter pouco retorno. Então, nesse caso, eu já parto do pressuposto que K igual a 2. Não tem problema. Não é correto exigir que o analista calcule o K através da fórmula de Wells-Satterthwaite, que é uma fórmula que depende de uma série de pressupostos, que nem sempre eu posso considerar. Então, já multiplico por 2 e já chego aqui na certeza expandida. Nesse meu caso, 2,5 mais ou menos 1,3, entre parênteses, né, se fosse na hora de reportar o relatório, vezes 10 elevado a 2, o UFC por ml, que é a unidade do resultado da contagem lá de unidade formadora de colônia, para 95% de probabilidade de abrangência. Toda vez que você fornecer um valor com incerteza expandida, não é obrigado a fornecer incerteza expandida. Você pode fornecer incerteza combinada também, mas se for expandida, você tem que colocar 95% de probabilidade de abrangência. E aí eu calculei um coeficiente de variação expandido aqui só para mostrar que é uma incerteza muito alta com relação ao seu valor. Então esse é um resultado da biologia, esse é um resultado típico da biologia. Certeza alta, né? É 250 mais ou menos 120. Falando em linguagem popular, porque o certo seria científico. É 300 mais ou menos 100. Isso é contar vidas, né? É incerteza com relação a número de vidas, né?
Se você perguntar, por exemplo, quantas pessoas podem morrer de Covid amanhã? Ou seja, existe uma incerteza nessa estimativa. Você vai estimar, porque amanhã ainda não aconteceu, você não tem certeza. E você não vai falar assim, não, podem morrer, sei lá, 500 pessoas, mais ou menos meia. Não, não tem isso, não existe isso. Você pode estimar, por exemplo, 500 mais ou menos 200, ou até mesmo 500 com uma certeza de 500. Né? Ou seja, é tão incerto que você pode até não morrer ninguém. Né? É uma probabilidade ínfima, mas poderia acontecer. Então, biologia é isso, gente, tá? Esqueçam incertezas pequenas para biologia. Não existe incerteza de meio, de 0,8, de 0,1. O cliente não quer saber isso, não. O cliente ele precisa entender qual é a ameaça que a amostra dele está trazendo para o meio ambiente, está trazendo para a vida das pessoas. É isso que ele precisa entender. Né? É isso que o cliente tem que entender. Qual é o valor médio de bactérias que foram formadas ali naquelas colônias, qual é a incerteza delas, né? Qual é a incerteza dessa estimativa. Você estimou que formam 300 colônias, 300 unidades? Então a incerteza vai ser alguma coisa bem significativa. Pelo menos umas 30, né? Não é possível que tenha uma incerteza ainda menor do que 10% em biologia, eu duvido muito. Só se acontecer uma coisa muito controlada, você estiver analisando o material de referência. Mas tirando isso, é muito difícil. Muito difícil. Então a incerteza é alta mesmo. E o cliente ele precisa ver, ele precisa saber, poxa, a minha amostra, ela está com 300 unidades, mas oscilando entre 200 e 400. É isso que ele precisa entender. E se o limite normativo dele for 400, ele vai ficar esperto. Ele vai falar, puxa, minha incerteza está quase no limite. Ou você fala para ele, ou o fiscal fala para ele, olha, sua incerteza está quase no limite normativo. Mais um pouquinho, o seu resultado vai ficar não conforme e você vai pagar as consequências. Então, o nosso papel quanto laboratório de estimar resultados com incerteza é mostrar para o produtor, para a amostra comercial, que aquele resultado está trazendo risco. E a gente só mostra isso quando a incerteza é calculada para cada amostra. Se você trouxer uma incerteza fixa, ainda mais no ensaio biológico, aí que a coisa degringolou de vez. Porque aquela incerteza não tem valor nenhum. Em ensaio biológico, eu posso esperar uma incerteza de 20%, mas também pode acontecer uma incerteza de 200%, completamente imprevisível, completamente variável essa incerteza. Então, como é que você vai trabalhar com incerteza fixa? Não tem jeito. Certo? Até o próximo conteúdo. Muito obrigado.